Primeiro episódio de 2026, a gente vai trazer uma reflexão muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Porque esse ano é o ano de dar certo. Esse ano é o ano de tirar o sonho do papel, fazer realidade a vida que a gente tanto sonha e ter o sucesso. Sucesso, que no melhor das descrições do que é ver insucesso, eu cito aqui Tony Robbins, que é viver a vida nos seus termos. Isso é sucesso. Mas então, gente, para viver a vida nos nossos termos, a gente tem que saber o que a gente quer, certo? E muita coisa que a gente quer fica mascarada pela nossa linguagem, a forma como a gente lida e descreve os nossos movimentos. E de se distanciar do entendimento daquilo que a gente quer, te distancia de saber quem você está se tornando com a dinâmica da sua vida. Pareceu complicado, né? Eu vou facilitar agora para você. Pensa comigo. Muitas vezes você quer muito um resultado financeiro na sua vida. Porque você quer. Só que ao invés de você falar, não, eu tô fazendo aquele horário extra, eu tô me dedicando mais, eu tô pegando aquele turno porque eu quero um maior volume de dinheiro na minha conta, você, como 99% das pessoas, fala, eu estou precisando trabalhar mais. E daí um querer seu fica linguisticamente catalogado como uma necessidade. E cá entre nós, viver na necessidade, fazendo tudo só o que precisa ser feito, é muito pesado. Mas é assim que a maioria das pessoas lida com sua lista de coisas a fazer, e até aquelas coisas que elas estão fazendo por vontade própria fica empobrecida na relação consigo mesmo, porque ao invés de falar, eu estou comprando essa roupa porque eu quero, aí eu compro porque eu preciso, por causa do meu network, por causa do... Ela inventa tanta coisa para racionalizar a vontade dela que perde a magia de estar vivendo uma experiência de um gosto. E se encaixa na desculpa de vida funcional de todo mundo, onde só deve ser feito aquilo que é necessário. E daí a gente camufla essa vida autoerótica, todo o hedonismo que a gente teria na vida, porque o mindset hedonista é aquele que aproveita a vida, que é grato pelo que está vivendo, que se regozija numa compra de uma roupa, ou no fato de ter que trabalhar um pouco a mais para poder bater a meta, para poder entrar um dinheiro a mais, porque isso é bom e porque a pessoa quer. A gente camufla os nossos gostos, a valorização que a gente dá para aquilo que a gente gosta, racionalizando o nosso movimento com o precisar. E aí? Para você também é comum isso, não é? Chega até a dar um gostinho de culpa quando você pensa assim que vai numa loja comprar uma roupa e falar porque eu quero. Não, você tem que falar que precisa, porque vai ter um evento tal, X, e daí você precisa daquela roupa. E toda aquela magia de comprar a roupinha que você queria, que te faz um bem, fica perdido. Vamos lá para mais momentos onde a magia fica perdida por causa desse erro linguístico de classificar as coisas que você quer puramente por querer como uma necessidade? E você vê como é grave sustentar esse tipo de mindset. Porque na hora que você tiver que fazer um movimento de mudança na sua vida porque você quer, você às vezes para, porque se sente oprimido pela necessidade do movimento. Entendeu? Como a reforma linguística que eu estou propondo para você agora, que é do viver pelo querer, falar mais, assumir para você, ser muito honesto com você. Aquele movimento que você está fazendo, indo para casa de fulano, fazendo aquilo lá, comprando aquilo outro, é porque você quer, vai te dar força para bancar o teu querer quando for te custar muito mais do que a blusinha. Quando for te custar um estilo de vida. Por exemplo, a transformação de um corpo, que é uma das coisas que a gente mais vê dentro das listas de ano novo. Como, por exemplo, na hora de mudar uma dieta. Se você ficar na preciso, é um saco fazer dieta. Mas quando você lembra que você quer, você está desejando a barriga daquele outro jeito, você está desejando uma forma física de outro jeito, gente, fazer as coisas porque você quer associar propósito ao que você está fazendo.
essa mania de viver na linguagem do preciso tira a magia e tira a propósito da maior parte das coisas que você faz. Empobrece a forma como você se relaciona consigo mesmo. É muito chato fazer as coisas só porque precisa, certo? Agora pensa comigo. São dois mindsets diferentes. Um mindset para lidar com as coisas que você faz no dia a dia, que reconhece o seu querer e as suas motivações reais para estar fazendo aquilo. E um mindset que tudo é porque preciso. Esse mindset aqui é da culpa e da justificativa. O do preciso. É de gente que não banca o que quer. Que fica esperando valorização externa. Não banca o gosto. Aí eu preciso trocar de carro. Será que precisa mesmo? Assume, eu vou trocar de carro porque eu quero andar num carro mais novo. E assume junto com isso a culpa que isso vai te trazer frente a uma sociedade que só vive pelo preciso, mas vive de uma forma pesada e vive reclamando da vida e das boas oportunidades. Porque até um bom salão, que é um lugar que ela vai para se arrumar, um bom dermato, que a pessoa vai para ficar mais bonita, é porque eu preciso, vai ficar pesado, virou um caos a vida. E é muito comum aqui no consultório, de vez em quando, chegar, ai, porque eu preciso. Eu falei, vamos lá, amado, vai fazer por quê? Pra você ficar mais bonita. Porque você quer ser mais bonita. Olha tudo que é mais poderoso e que o movimento... Gente, mais gostoso você pagar a boleto do cartão por um gosto. Do que você ficar pagando a prestação de alguma coisa por uma necessidade. E esse impacto da linguagem, ele gera um impacto muito importante sobre o seu estado emocional. E nós temos estados, como eu falo aqui várias vezes no meu podcast, o estado que a gente está, nosso estado emocional, ele é determinado pela fisiologia, a postura, o tom de voz, como você fala, como você representa qualquer coisa. O foco, onde estão seus pensamentos, está focando em quê? E a linguagem. A linguagem de poder, do estado de poder, que é um estado de confiança, cá entre nós, você adquirir tudo isso que você colocou na sua lista de ano novo, seja sobre sua carreira, sobre seu corpo, sobre relacionamentos, o estado de confiança é fundamental. Mas para você ter confiança em você, você tem que exercitar o estado de poder. Se sentir poderoso. Uma pessoa confiante, uma pessoa poderosa, ela se move como quer. Ela reconhece seus movimentos de querer. Não estou falando para você fazer só o que você quer e não o que você precisa, mas você dar o nome certo para as coisas. E honrar o seu querer. A linguagem ela tem um poder muito grande de enriquecer uma experiência ou empobrecer uma experiência. Nenhuma experiência que a gente vive, ela tem rótulo por si só. A gente que dá rótulo, que fala que uma experiência é a partir de como a gente conta essa história. Agora pensa, se você conta a sua história dando justificativa da sua vida, do carro que você comprou como precisava, você está falando o quê? Que você não se valoriza, que você vive para cumprir tabela e você faz coisas que precisa. E foi lá, comprou um carro maravilhoso do cara, fala, comprei por quê? Porque eu queria. Olha que poderoso isso. Isso vai te ajudar muito, porque a experiência, ela é rotulada pela nossa linguagem. Pela forma como a gente se expressa. Comece a usar uma linguagem de poder. Se você quer ter poder suficiente para cumprir com suas metas de ano novo. Eu quero para mim. Por isso que eu já estou começando com essa reflexão aqui, ó. Para me garantir. Como, por exemplo, estou fazendo agora esse podcast porque eu quero. Já falei para mim muitas vezes porque eu preciso. Mas honestamente, é porque eu quero. Sabe aquele turno extra? Sabe aquele curso extra? Sabe aquela viagem a mais para dar aquela palestra a mais? Porque eu quero. Quando eu coloco o preciso na frente, eu já me sinto sugado. Vamos usar uma linguagem para referenciar as nossas experiências de uma forma que você encontre mais poder pessoal. Olha, eu fiz esse movimento aqui porque eu quis. Você se valoriza. Valoriza a sua experiência. De uma forma a ter mais poder. Agora, cá entre nós, você escolhe continuar a viver um mundo do precisar. Quem vive no mundo do precisar, gente,
vive competindo por recursos limitados. Quem acredita que riqueza é dinheiro, que é um dos maiores erros que as pessoas têm, é associar riqueza diretamente a dinheiro. O dinheiro ele é veículo de riqueza, veículo para a gente cambiar riquezas. Porque se você tem dinheiro, mas está num lugar onde você não consegue gastar esse dinheiro de jeito nenhum, você não tem riqueza nenhuma, porque ela não pode gerar nada. Riqueza está ligada a valor, tá, gente? Riqueza está ligada a valor. Olha a importância de a gente fazer uma reforma linguística para a gente ter mais poder dentro do que a gente fala. Riqueza está ligada a valor, certo? Agora pensa comigo, se você associa riqueza só a dinheiro, você pensa, dinheiro é finito, logo riqueza é finita. E aí entra naquela teoria do bolo, da fatia do bolo. Se eu aumento a minha fatia do bolo, alguém tem que estar perdendo. Mas a riqueza não é só dinheiro, que é um recurso finito. Riqueza é valor. E eu agrego mais valor às coisas, ou eu desenvolvo mais valor a partir da criatividade. Logo, se riqueza está ligada a valor e pela criatividade eu consigo agregar mais valor às coisas, eu consigo produzir riqueza. Criatividade não é algo finito. Agora pensa comigo. Quem pensa que vive e tudo que faz é só por precisar, é a mesma pessoa que está competindo por recursos escassos. Que acha que relacionamento é coisa escassa, que gente boa é coisa escassa, que está sempre nesse mindset de competição. Quem fala muito, que age o dia inteiro por precisar, tá sempre pensando em competir, pensando que tá pegando, se eu quero pegar uma fatia maior do bolo, eu tenho que alguém tá perdendo. Anda muito junto a origem desses dois tipos de pensamento. Pessoa que vive o dia inteirinho por precisar e não por querer, tá assim, ó, com a competição por recursos escassos, se justificando por tudo que faz. Como se houvesse culpa em você fazer alguma coisa que você quer. Sabe qual é a maior dificuldade? Porque daí na hora que essa pessoa precisar fazer uma mudança de vida, enquanto ela não se provar que ela precisa, ela não move. E eu aposto com você, como boa parte daquilo que você fez de lista de coisas que você quer realizar esse ano, tem a ver com crescimento. Felicidade é progresso, gente. Seja lá em qual aspecto da vida, relacional, financeiro, profissional, emocional, qualquer aspecto da vida, qualquer espectro que você pensou em ser feliz, você está pensando em crescimento. E o crescimento, ele muitas vezes é visto como algo que explora. Você vê alguém crescendo, aí você fala sobre o seu próprio crescimento. Uma prova que você está estudando, uma empresa que você está montando, um time que você está treinando, um time que você está liderando. A gente associa muito sofrimento ao crescimento. Quando está nesse mindset de competir. Quando está nesse mindset de precisar. Agora, o crescimento pode ser nutritivo. Uma vez que você começa a assumir que você está buscando crescer, você pegou esse time para treinar, você pegou esse curso para fazer, você pegou essa entrega para fazer, esse idioma novo para aprender porque você quer. Toda vez que você começar a se sentir explorado pela sua meta, pensa direitinho se você está fazendo porque precisa ou porque quer. Trabalhar pelo nosso gosto, pelo querer, é muito mais doce. É muito mais nutritivo. Está associado ao propósito da gente se tornar quem a gente tem que ser. A melhor versão da gente. E a nossa alma fala no plano da matéria, fala com a gente através dos nossos desejos. Dessa migração dos quereres que faz a gente assumindo as coisas. Mas se eu me apego somente, duramente, à necessidade, eu posso me desconectar da magia que é descobrir a fonte dos meus desejos. Toda meta é um compromisso meu comigo mesmo. Que me leva em direção à melhor pessoa que eu devo me tornar. Agora, eu devo olhar para a meta como algo que me nutre. Para isso eu tenho que lembrar do propósito e do porquê que eu quero de verdade. Não porque eu preciso, mas porque eu quero. E viver pelo quero é poderoso.
Lembrar das suas decisões diárias. Hoje você acordou mais cedo porque você quer ter um corpo melhor. Porque você quer uma promoção. Você vai gerando confiança. Você vai, inclusive, tendo a habilidade desenvolvida de refletir. Será que eu quero isso mesmo ou eu importei esse gosto do grupo social que eu estou vivendo? E vou te contar, você vai descobrir um monte de coisa que você está fazendo que você não quer de verdade. Você aprendeu a dizer que quer, porque você está vendo muito no seu algoritmo, porque você está vendo demais no grupo do curso que você está fazendo, porque se você pensar direitinho do motivo, mas por que eu quero isso? Você vai falar, tipo, isso nem é meu. É do gosto dos outros e tá virando um preciso na minha vida. Então, gente, energia psíquica é finita, tá bom? Coloca a tua energia naquilo que você quer de verdade. Mergulha dentro das coisas que te dão entusiasmo, te dá vontade de viver. E foca a sua atenção dentro disso. E começa a descartar tudo aquilo que é gosto fingido, que não é teu. Que fica mais facilmente armazenado dentro da caixa do preciso. E seja honesto com você. Olha para todos os movimentos que você fala, porque olha, o teu melhor amigo tem que ser você mesmo. E aprenda a classificar coisas que quero e o que eu preciso. Você vai ver que dentro desse lugar do puro querer, você vai se exercitar e vai conseguir assumir grandes mudanças que a vida vai te exigir quando você quiser dar um salto 10 vezes. A vida vai te exigir grandes sacrifícios. Mas se você sabe que é por uma coisa que você quer muito, você peita e se sente bem. Agora, o grande sacrifício por uma necessidade é a exploração. Quantas pessoas você vê aí com discurso de vítima, que vive no preciso, que converte seus gostos, o seu querer, para necessidades e vive uma vida de lamento. 2026 é nosso ano de concretizar, de trazer mais o herói, de trazer a conquista de si mesmo para dentro da nossa linguagem, para nossa forma de viver. Por isso é um ano de potência. Quando eu estou falando de potência, estou falando de querer. Vamos querer nossas transformações, assumir os nossos gostos e ir para frente, preencher o nosso ano de vida e a vida das pessoas ao nosso redor de mais vida ainda. Agora vamos para as dúvidas desse mindset. Essa parte do querer para o precisar. O que fazer quando muitas vezes as nossas querências, o que a gente quer, acaba mudando muito e nós mesmos ficamos na dúvida do que a gente quer? Então, ótima pergunta. Uma das coisas que o Dan Sullivan fala, que foi muito interessante, porque ele passou 25 anos escrevendo um diário, se lembrando todos os dias das coisas que ele queria, foi ele estar conectado com o que ele quer de verdade. Atenção, coisa extremamente volátil, não é? Conectado a cada coisa. Agora, já pensou quantas vezes você perde o foco daquilo que você quer de verdade? Quantas vezes? E aí a gente vai trocando as coisas urgentes pelas importantes, faz um monte de coisa urgente, o que era importante você não faz, e acaba até esquecendo daquilo que você queria. Muito gosto muda porque depura, porque evolui. Ah, você gostava disso, vai gostando de coisas mais altas. Esse é o melhor tipo de mudança do gosto que tem. Você vai mudando, suas metas vão mudando. Beleza. Mas e a mudança do querer, que não está relacionada à evolução do gosto, mas que está relacionada à falta de foco? Isso é empobrecimento. E você vê pela vida da pessoa, que muda toda hora o querer porque perde o foco. A gente tem duas coisas diferentes. Claro que se eu te falar das coisas que eu quero esse ano, são muito mais elevadas das coisas que eu queria ano passado. Por quê? Porque o gosto depurou. Evoluir é depurar o gosto. O meu gosto, minha vontade de verdade para relacionamento, para finanças, para saúde das minhas empresas, passou por um crivo que eu quero coisas mais elevadas, mais sofisticadas. Beleza, eu entendo que eu estou evoluindo. E é normal. Desejável. Não é tão normal. Desejável. Agora, no mundo onde o foco é totalmente perdido, você vê muita gente que uma hora tá, eu quero isso, eu quero aquilo, porque tá nesse grupo aqui. Mas aquele querer é tão fraco, não é expressão de alma mesmo. É porque o desejo é
é um reflexo, é uma fração da vontade na matéria, né? No matter, na água. Quando eu tenho esse desejo aqui dentro, a pessoa não se conecta até descobrir de onde vem essa vontade. Ela não fica forte no foco daquilo. E daí começa a sair com outras pessoas ali. Ah, agora já gosta de outra coisa, agora já tá pensando em outra coisa. Entende? Será falta de foco ou será evolução do gosto? Depende da pessoa. Duas realidades diferentes para essa transformação que a gente tem que ficar de olho. Confundir o nosso querer com o querer dos outros é prejudicial, certo? Como a gente pode diferenciar os dois? Tem que ter intimidade consigo mesmo. Você tem que ser muito honesto com você. Por exemplo, tem uma viagem para um congresso e vai todo mundo. E daí você colocou na sua cabeça que é bom para todo mundo, aí você já coloca na sua cabeça que é bom pro marketing, aí você já coloca na sua cabeça que vai ser importante, que vai estar fulano e beltrano. E porque é importante e porque é urgência para todo mundo e é algo que todo mundo quer, você acha que você quer também. E aí você começa a acreditar que você quer isso de verdade. Isso é muito comum. Como que você vai saber o que você quer? Voltando pro seu caderninho, onde você tem anotado o que você quer de verdade todos os dias e se pergunta por quê. Intimidade com você mesmo. E eu gosto de um exercício de intimidade como o priming, a meditação onde você visualiza 3 coisas que você é grato, depois você faz uma visualização de 3 coisas que você quer atingir, que está correndo atrás. Como eu falei para você antes, para você não, pro Gabriel, eu falei antes, o foco é um problema grande hoje em dia. Tipo, pessoas não têm foco nenhum. Tem um monte de desejo fraco. Até para falar de vontade, a gente tem que usar a força de vontade, né? Porque só vontade parece que é tão fraca que parece que é um desejo que não vai se realizar. Então a gente tem que colocar uma força de vontade. As pessoas não têm força de vontade, né? Não tem. Porque desapega de uma ideia muito fácil. Quando você tem intimidade com você, com quem você está virando e olha para sua meta não só de uma forma fria como algo que eu quero atingir, mas quem eu quero me tornar enquanto eu busco essa meta. Quem eu quero me tornar. Quando você começa a cultivar isso, quem eu quero me tornar enquanto eu busco ser excelente nisso daqui? E daí você vai acompanhando a si mesmo nessa jornada. Quem que eu estou me tornando enquanto estou procurando isso? Que tipo de pessoa eu estou me tornando enquanto eu busco isso? Olha, se você tiver intimidade com você suficiente para se responder quem eu estou me tornando, você vai saber diferenciar um caminho A do B. Você vai até saber falar, porra, isso aqui eu fingi gosto, porque eu nem gosto desse lugar. Eu não gosto nem do papo dessas pessoas. O que é que eu tô fazendo aqui? De repente você vai entender que você tá lá, porque alguém te falou que era importante em algum momento da sua vida. E você começou a sacrificar outros lugares e outras experiências para estar presente naquele ciclo. Você tá cagando. Mas só se você tiver intimidade com você. Enquanto você basear toda a sua percepção de valor, certo e errado, bom e ruim, no que os outros estão falando, possivelmente você vai viver confusa do que é seu de verdade e o que é coletivo. O nosso processo de individuação é isso, né? Você tomar consciência do seu processo de se tornar a melhor versão de si mesmo, que é a versão mais individual. Menos coletiva, portanto, aquela que mais soma ao coletivo. Nunca é algo egoísta. É sempre algo grande, que ajuda outras pessoas, mas te destaca do meio delas. Esse é o processo da vida. E adquirir essa intimidade, acho que nenhum momento é mais oportuno do que esse. Pega o seu diário e começa agora. Não tem que ser uma segunda-feira, é hoje o dia. Escreve todos os dias 3 coisas que você é profundamente grata. E 3 coisas que você está correndo atrás. Se ficar mudando muito essas coisas que você está correndo atrás, sem ter realizado, você vai ver que você tem um problema de foco. É muito fácil se perder quando a gente não sabe o caminho de volta para casa. E a casa é dentro. Quando você tiver intimidade com você, todo lugar que você tiver será casa. E ainda que você se perca, você vai saber voltar.
acho que de tudo, isso é uma das coisas mais importantes do nosso processo de conhecer a si mesmo. Finito? Então até a próxima.